O futuro chegou na tela do presente. É a nossa cara, é a TV da gente. A TV Diário do Sertão. E Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 28 minutos. Hoje é dia 11 de agosto, quarta-feira. Nosso WhatsApp vai aparecer aí agora, aí está, 83 o DDD 986531759. O WhatsApp você fala comigo agora, em tempo real, tá certo? Você vai dizendo aí onde você está, né? Qual a tua cidade, qual o teu nome, e eu vou aqui mandando um boa tarde, daqui a pouquinho um boa noite para você, e claro, agradecendo a tua honrosa audiência, o teu carinho conosco todos os dias, tá bom? 17 horas e 33 minutos, e olha, hoje, atenção, hein? Daqui a pouquinho vai estar comigo ao vivo, isso, ele vai estar comigo, ele é militar, tá certo? Ele é brigadeiro, né? E ele vai falar comigo aqui, ele é candidato, né? Pré-candidato à presidência da República. Exatamente, vai disputar lá com Jair Bolsonaro, vai disputar provavelmente, né, com Luiz Inácio Lula também da Silva, tá? Ele é pré-candidato à presidência da República, já esteve aqui no nosso programa em outra oportunidade, tá certo? É o Brigadeiro Átila Maia, olha aí, Brigadeiro Átila Maia. Hoje nós vamos falar aqui sobre Distritão, voto eletrônico e será que nesse país pode haver uma intervenção militar, né? Afinal de contas, ontem lá em Brasília, tá certo? Lá na frente lá do Planalto, uma verdadeira carreata lá, botaram todo o material bélico, foi tanques, né? Jipes, enfim, tudo, né? A Força Militar, a Marinha, passando lá na frente para entregar o convite ao presidente da República, tá? Uma coisa que nunca aconteceu e que, por infelicidade, isso aconteceu no dia da votação, né? Da PEC do voto impresso, tá? Que, por sinal, o Congresso rejeitou, tá? Não passou, né, a questão do voto impresso, mas os parlamentares, deputados, senadores se sentiram assim afrontados com aquilo foi uma afronta, foi uma maneira de intimidar, né, que o presidente da República fez para tentar mostrar força, tá certo? E fazer com que a PEC fosse aprovada, né? Apesar dos militares terem dito que não, que aquilo ali não tinha esse objetivo, que na verdade foi uma fatalidade, a data já tinha sido marcada quando o Congresso marcou a votação da PEC, enfim, uma infeliz coincidência, mas aqui para nós não ficou bom para o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, né, infelizmente, ele demonstra aí para o mundo inteiro o que a gente não gostaria que um chefe de Estado demonstrasse, tá certo? Inclusive expondo, né, as nossas Forças Armadas,
envolvendo aí em coisas que ela não tem que estar envolvida. Na verdade, o que o povo quer, o que a população quer realmente nesse momento, mais do que nunca, projetos que venham a acelerar as vacinas ainda mais, projetos que venham a reduzir, né, muito esse desemprego, projetos que venham realmente a reduzir ou até acabar com essa fome que o nosso país está passando. Então, tudo errado, tudo sendo feito da maneira errada, lamentavelmente, né? E a população, principalmente a mais pobre, a mais carente, passando por isso, passando por essa situação difícil, né? Mas vamos ouvir o que o brigadeiro Átila Maia tem a dizer daqui a pouco, tá? Ele como militar, vamos ouvir a opinião dele, o que ele achou disso, né? E outros assuntos mais que nós vamos tratar aqui no programa e que, claro, você pode e deve participar, mandando a tua pergunta, o teu comentário. Eu vou fazer aqui ao vivo ao brigadeiro Átila Maia. Produção, eu vou passar o vídeo do brigadeiro, tá? Por favor, vamos ouvir aí o convite que ele está fazendo para você assistir, compartilhar o programa. Solta o vídeo. Como dizia a profecia do Beato, que o sertão ia vir a mar, dá no coração o medo de que algum dia o mar também vire sertão. Exatamente sobre todas essas turbulências. Eu, brigadeiro Átila Maia, estarei hoje no Balanço Diário com Fernando Antônio, falando sobre voto eletrônico, distritão e intervenção militar. Não percam! Tudo sendo transmitido para o Brasil e para o mundo pela TV Diário do Sertão. Muito bem, já estou com ele, hein? Já está comigo o brigadeiro Átila Maia. Então você aí que está assistindo o programa, começa a compartilhar, porque nós vamos bater um papo agora muito bom com ele, brigadeiro Átila Maia. Boa noite já, 18 horas e 5 minutos, né? Não é a primeira vez que o senhor está aqui, não será a última, com certeza, até porque está se aproximando aí as eleições, né, de 2022 e até lá nós vamos conversar muito ainda, com certeza, aqui no programa. Vamos iniciar então com o seu boa noite, suas considerações iniciais a todos os nossos telespectadores, por favor. Boa noite, meu caro Fernando Antônio, é sempre um prazer enorme estar aqui com você no nosso programa Balanço Diário, transmitido pela TV Diário do Sertão para todo o Brasil e para todo o mundo. Estarei sempre à sua disposição. Dê um abraço aí a todos os internautas e estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta de qualquer natureza. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, brigadeiro Átila Maia. Nós temos muita coisa para falar hoje aqui, temos até às 19 horas, né? Apesar do tempo passar rápido, quando o programa é bom e o assunto também. Aliás, isso aqui é todo dia no Balanço Diário, né? E eu já tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora que eu vou até fugir da pauta e vou logo para a pergunta dela, porque é bem interessante para que o senhor responda para todo o Brasil, tá? A nossa telespectadora, ela pergunta o seguinte, veja bem, boa tarde, tenho uma pergunta para o pré-candidato entrevistado. Qual a vantagem de trocar um capitão do Exército por um brigadeiro do ar na presidência da República? E aí, brigadeiro Átila Maia, fique à vontade. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma excelente pergunta e só a pergunta já, inclusive, justifica, né? O brigadeiro é o oficial-general da Força Aérea Brasileira, no Exército é o general e na Marinha é o almirante. Então, capitão é o oficial intermediário,
o capitão não concluiu a carreira, não fez todos os cursos previstos na carreira, não tem a experiência que um oficial general tem, não tem o conhecimento, não tem a vivência, não trabalhou em cargos de chefia e comando, nas negociações com as várias esferas do poder, né? Tanto do executivo, quanto do legislativo e do judiciário. Então, a experiência que um oficial general tem, ela é muito grande comparada com a experiência que um capitão. E no caso a que você se refere, convém também a gente lembrar que não é exatamente um capitão por quanto ele foi expulso do Exército como tenente. E numa ação de um oficial general, que à época era o ministro do Exército, que em entendimentos com o Superior Tribunal Militar, conseguiu com que houvesse o retorno desse oficial expulso. Ele foi promovido a capitão, mas com o comprometimento dele de pedir passagem para a reserva, e assim foi feito. Então, eu diria que a diferença é enorme. Além disso, especificamente no meu caso, eu tive inúmeras experiências que me diferenciam, não só do capitão a que você se refere, mas talvez da grande parte, da esmagadora parte das outras pessoas, dos outros pré-candidatos que estão pleiteando o mesmo cargo. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Espero ter respondido especificamente a sua pergunta. Muito obrigado. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia respondendo à telespectadora. Você, a partir de agora, pode e deve participar de qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, né? Porque com a internet não tem limites, não tem fronteiras. Você pode mandar a tua pergunta, pode mandar o teu comentário, o número vai aparecer já já aí no teu vídeo, tá? Esse é o nosso WhatsApp, o número que você já fala comigo aqui agora, em tempo real, vai aparecer já já aí, é o 839-8653-1759. Então participe, interaja conosco, esse assunto é de alta relevância, tá bom? Brigadeiro Átila Maia, deixa eu começar logo aqui com o que está fervendo aí nas redes sociais, né? Vamos ver aqui o senhor como militar, eu quero realmente ouvir a sua opinião em relação ao que aconteceu ontem, lá em Brasília, tá certo? Aquele desfile, né, da Marinha, das Forças Armadas, mostrando o poderio, né? Surgiram até alguns memes aí, tá certo? Daquela velha história da pólvora que o nosso presidente falou, né? Quando se referiu aos Estados Unidos, tá certo? E alguns memes até bem hilários, né? Pessoas dizendo aí que os Estados Unidos agora, que viram o poderio bélico nosso aí do Brasil, né? Estão preocupados agora, estão querendo se aliar aí à China para poder enfrentar, caso venha a ser necessário. Claro que isso é só brincadeira, eu considero até algumas brincadeiras de mau gosto, porque também é um desrespeito às nossas Forças Armadas, né? Que não merece isso de jeito nenhum, apesar de não era para estar entrando do jeito que está entrando aí, nesse momento político, né, no nosso país. Mas deixa eu lhe perguntar o seguinte aqui, olha só, vamos lá. Tendo em vista essa movimentação toda, exibição de tanques nas ruas, o senhor acredita na possibilidade de intervenção? O senhor acha que há uma possibilidade de um golpe militar no nosso país? Por favor, fique à vontade para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Objetivamente, em hipótese alguma, existe essa possibilidade de intervenção militar, de golpe militar. Lamentavelmente, o que nós estamos assistindo, qualquer demonstração de força
é sempre o argumento de quem não tem argumento, que é exatamente o caso a que nós estamos nos referindo aqui. Lamentavelmente, vivemos um momento muito desagradável no país, em que temos um presidente da República que não tem argumentos, que não tem capacidade de diálogo e fica o tempo inteiro querendo demonstrar uma força que ele não tem, porque não existe apoio das Forças Armadas para dar golpe. Não existe. Então, essa possibilidade é totalmente, 100% descartável. O próprio comandante da Aeronáutica, recentemente, recebeu o ministro Gilmar Mendes para um almoço no comando da Aeronáutica. Então, isso é uma prova de que existe harmonia, existe entendimento entre os poderes e entre os militares e os representantes dos três poderes. Agora, a gente vive uma situação que é difícil até de explicar. Acho que foi em março do ano passado, março, abril, eu fiz um vídeo propondo ou o impeachment ou a internação do presidente, porque ele realmente vem dando sinais de que não está muito bem. Nós compreendemos todo o mérito que ele teve na eleição passada. Se não fosse ele, talvez nós não tivéssemos conseguido evitar a permanência no poder daquele partido que já estava há 16 anos, mas isso foi uma coisa. Estamos praticamente já com 3 anos de não gestão, porque, na verdade, não está havendo gestão no país, não tem governo, não tem controle, não tem nada, absolutamente nada, melhorou na gestão deste governo. E aí quer sempre fazer valer uma força que ele não tem, porque não existe esse apoio das Forças Armadas para nada que contrarie a Constituição Federal. Espero também ter respondido. Brigadeiro Átila Maia, ainda dentro da sua fala, tá certo? Eu me lembro que a primeira vez que o senhor participou aqui do programa, o senhor falou algo que eu nem sabia, né? Mas o senhor disse aqui no programa que o senhor, logo no início do governo Jair Bolsonaro, o senhor fazia parte da cúpula, o senhor trabalhou, inclusive, né, em campanha para o presidente Jair Bolsonaro, que o senhor participou até de reuniões para ver a questão do ministério e tudo mais, sempre próximo ali. Eu lhe pergunto o seguinte: de lá para cá, depois que o senhor saiu, tá certo? O que o senhor observa com relação aos militares e o presidente Jair Bolsonaro? Houve uma adesão maior ou realmente está havendo uma certa rejeição? Qual a visão que o senhor tem em relação a isso? O senhor que esteve lá, o senhor que participou, o senhor que conhece toda aquela cúpula ali, o que é que o senhor pode dizer a respeito disso? Muito obrigado. Bom, realmente eu participei do processo eleitoral, apoiamos a candidatura do candidato Jair Bolsonaro à presidência da República, votamos nele, pedimos para muitos eleitores votar nele, mas sabíamos, sim, que ele não tinha preparo, que ele não tinha qualificação para o cargo. Mas isso é uma coisa, mas ele poderia ter humildade, poderia ouvir as pessoas, poderia se aconselhar. Lamentavelmente, esse perfil não existe no personagem do nosso presidente da República. Então, eu participei também de toda a transição, e já lá na transição, eu percebi que não tinha como prosperar o governo. Por que não? Na transição, sequer houve um entendimento entre o presidente e o vice-presidente. Eu falo do que eu sei, das coisas que eu vivi. Eu estava lá, na sala de apoio ao vice-presidente. Nesta sala, nós tínhamos 4 computadores e 4 telefones. Nenhum funcionou nos 45 dias de transição. Nenhum. Ora, quando
estava concluindo ali o período da transição, eu disse, eu não vou para o Palácio do Planalto, e não fui, porque eu sabia que não tinha nenhuma possibilidade de haver essa mudança no decorrer do percurso, do mandato. Muito bem, o que ocorre na relação do presidente, não só com as Forças Armadas, mas com todos os segmentos da sociedade. A cada dia, ele vem perdendo apoiadores. É assim nas Forças Armadas, é assim no setor empresarial, é assim no seio da população, é assim com os eleitores. Resultado prático disso, na eleição de 2020, as eleições municipais, ele não elegeu ninguém, absolutamente ninguém. Toda pessoa que ele apoiou não conseguiu sucesso. Depois disso, tentou criar um partido, a Aliança pelo Brasil. Como é que alguém que foi eleito com 58 milhões de votos não consegue 500 mil assinaturas de apoio? Alguém pode explicar isso? Então, perda de apoio. Agora, insistiu nessa discussão de voto impresso, auditável, contra voto eletrônico, perdeu no Congresso, perdeu na Câmara dos Deputados. E não adianta vir com esse discurso que teve mais de 50% dos votos, porque ele sabe muito bem, ele foi 30 anos deputado federal, ele sabe que ali tem um regimento interno, que tem regras claras. Ele tinha que ter 308 votos e não foi capaz, mesmo comprando a consciência de alguns parlamentares, como também comprou a consciência de alguns militares, não conseguiu essa votação. Então, é um produto, digamos assim, que está em decadência dia a dia, vem caindo. Né? Então, não vejo nenhuma possibilidade de reversão dele ter apoio, não consigo enxergar nenhuma possibilidade de sucesso na eleição de 2022. Agora, me perdoem todos aqueles que o apoiam, e, por favor, continuem votando nele. Eu não estou dizendo aqui para ninguém deixar de votar no candidato A, B ou C. Não, muito pelo contrário, vivemos uma democracia e todos nós somos livres para votar naquele candidato que nós escolhemos. Obrigado. Muito bem, aí está então o brigadeiro Átila Maia. Brigadeiro, eu vou melhorar um pouco mais aquela pergunta que a telespectadora fez, quando perguntou qual seria a diferença de trocar um capitão por um brigadeiro na presidência da República. Eu vou um pouco mais além. Por exemplo, o senhor tem um nome que por si só é um nome forte, tá? Fácil de lembrar. Não seria, ou não está sendo assim, queimar o filme, usar o seu posto de brigadeiro da Força Aérea como prenome no âmbito da política e até na disponibilização do seu nome para a disputa eleitoral à presidência da República? Pouquinho mais profunda a pergunta do que a nossa telespectadora fez. Agora, se referindo realmente ao senhor e ao seu posto. Por favor. Obrigado aí a nossa telespectadora. Então, vamos lá. Sempre devagar, com calma, elegância, tranquilidade. O Brasil está precisando de serenidade. Certamente essa pergunta é em função do desgaste que as Forças Armadas estão sofrendo, inclusive oficiais de postos elevados, como os oficiais generais, né? Lamentavelmente, isto vem ocorrendo no Brasil, mas é preciso compreender que a instituição Forças Armadas, elas são baseadas em dois princípios, da disciplina e da hierarquia, né? Então, quando o comandante supremo, que é o presidente da República, convida ou dá uma ordem para um dos seus subordinados militares das Forças Armadas, não há como não ser cumprido. Não há como não ser cumprida essa ordem, né? Então, um exemplo evidente, e já está tudo noticiado aí, que foi uma imposição, ou como queiram entender, um convite do presidente da República para que fosse feita aquela exposição, eu diria até ridícula, daqueles carros de combate ali
em pleno eixão ali, né? Mas o comandante da Marinha não tem como recusar, ele é subordinado ao comandante supremo das Forças Armadas. Cabe a ele cumprir ordens. Quando discutiu-se a questão do general Pazuello, se devia ou não devia ser punido, a mesma coisa, e eu fiz vídeos, dei entrevistas, não deveria ser punido porque é inconcebível que alguém consiga subir num palanque do presidente da República sem que tenha sido convidado. Ora, e se ele foi convidado pelo presidente, ele estava cumprindo uma ordem, porque não existe a possibilidade de ninguém atender um convite de um superior hierárquico dentro da estrutura das Forças Armadas, né? Então, há esse desgaste, mas é preciso que as pessoas compreendam exatamente como funciona a nossa estrutura. Então, meu caro, eu diria que para mim é uma honra ter sido e ser oficial-general da Força Aérea Brasileira, instituição que eu defendo em qualquer lugar e em qualquer condição que eu esteja. Lamentavelmente, estamos sofrendo esse desgaste, mas não há comparação, né? Um capitão e um oficial-general não há como comparar. Não quero dizer com isso que um capitão, um tenente, um sargento não possa vir a ser presidente da República. Pode, desde que ele tenha discernimento, que ele tenha humildade, que ele saiba ouvir, que ele saiba que entende, o que não é o caso do nosso presidente. Brigadeiro Átila Maia, ao vivo aqui conosco, ele que é pré-candidato à presidência da República, ano que vem, 2022, tá? Então, estamos aqui batendo um papo sobre esses assuntos atuais. Brigadeiro, deixa eu lhe falar o seguinte, olha só, o TSE aprovou instauração de inquérito criminal contra o presidente da República por suas críticas ao sistema eleitoral. Só que a Constituição Federal, e aí eu boto um não assim bem grande, não, né? Um não permite que juízes abram inquérito criminal. O que o senhor pensa, né, sobre os reiterados desrespeitos à Constituição brasileira? Por favor. Ok, obrigado pela pergunta. Tem um ditado que diz mais ou menos assim, que as palavras conduzem e os exemplos arrastam. Eu me recordo aqui também de um outro filósofo alemão, Otto von Bismarck, que dizia o seguinte: com leis ruins e juízes bons, ainda é possível governar, mas com juízes ruins, as melhores leis não servem para nada. E eu aproveito aqui para fazer a minha homenagem a todos os advogados do Brasil, porque vivemos hoje, literalmente, no império da injustiça. Nunca os advogados foram tão úteis como agora. Então, esses profissionais que tiveram início aqui no Brasil, desde o dia 11 de agosto de 1827, quando foram inauguradas as duas primeiras faculdades de Direito, uma em São Paulo e outra em Pernambuco. Então, meu caro, respondendo agora exatamente a sua pergunta, eu responderia com outra pergunta. Quem não está descumprindo a Constituição neste nosso país? Eu assisto isso diariamente nos três poderes. É o Executivo, através do presidente da República e dos seus subordinados, até mesmo os nossos comandantes militares romperam com a Constituição numa manifestação que foi feita há pouco tempo atrás em relação à questão do senador que preside a CPI. Né? Parece que eles não conhecem o artigo 53 da Constituição, que está lá expresso.
que os parlamentares, deputados e senadores têm imunidade pelo que eles falam. Então, ninguém pode ser, nenhum deputado, nenhum senador pode ser punido por qualquer coisa que ele diga, né? Mas naquela manifestação que foi feita pelos 3 comandantes, então, lamentavelmente, houve esse descumprimento também. No Legislativo, também diariamente vê isso, e no Supremo. Então, nós estamos vivendo, na verdade, no Brasil, o império da injustiça. Eu estou propondo, como uma das nossas metas de plano de governo, de programa de gestão, a concertação dos poderes da República, porque nós precisamos sentar e realmente harmonizar esses poderes. Ou nós temos Constituição, ou nós temos leis, ou nós não temos. Isso não pode ser só enfeite, né? Ninguém pode ter um livro da Constituição apenas para enfeitar a sua estante. A Constituição é para ser cumprida, as leis têm que ser cumpridas, e não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Agora, a coisa está tão fora de controle que também não existe outra alternativa a não ser dialogar. Conversar. Os 3 primeiros meses eu dedicarei a isso. Precisamos reunir os 3 poderes, conversar, acertar e caminhar, avançar. Essa é a nossa proposta e é isso que eu tenho visto em relação ao ponto que foi abordado aqui. Muito obrigado. Muito bem, estou falando com o brigadeiro Átila Maia, pré-candidato à presidência da República em 2022. São 18 horas e 29 minutos, olha, quer tomar aquela aguinha, quer ir no banheiro, aproveita agora, hein? Eu vou a um rápido intervalo e volto já, dando continuidade à entrevista com o brigadeiro Átila Maia. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175.
Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18 horas e 33 minutos. Olha, eu quero falar com você, atenção, hein? Você que está pensando em fazer aquele exame de vista, você que está precisando trocar o teu óculos, o lugar, é claro, é na Ótica A Graciosa. Vamos ouvir. Ótica Graciosa. Olha, você quando chega na Graciosa, parece que você sai de um mundo e entra em outro, tá? Quando a gente entra na loja da A Graciosa, é como se você estivesse lá na capital, em João Pessoa, dentro de um shopping. Essa é que é a verdade. Então, na compra de um receituário completo, você tem o exame de vista de graça. Olha só. Então, tá esperando o quê? Vai rápido, hein? Pensou na moda, pensou em A Graciosa. Agora veja só, você que tem que cuidar da saúde, né, gente? Tem que cuidar das pessoas que a gente ama, tá? A saúde em primeiro lugar. E a melhor maneira de você cuidar da saúde é a prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente lembra logo da Associação Polissaúde. Vamos assistir. O que você faz com R$2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polissaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$29 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polissaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. É hora de cuidar de quem você ama. Então não pensa duas vezes. Vai lá na Associação Polissaúde. E eu indico porque eu sou cliente. Muito bem. Estou falando aqui com o Brigadeiro Átila Maia. Estamos aqui conversando sobre assuntos atuais, né? Ele que é pré-candidato à presidência da República em 2022, tá? Brigadeiro Átila Maia. Deixa eu ver aqui, meu querido Brigadeiro. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta aqui para o senhor. Brigadeiro Átila Maia, fazendo referência aos 132 pedidos, eu estou dizendo 132, hein? Pedidos de impeachment do presidente da República e pedidos de cassação da chapa eleita. Será que o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro conseguirá chegar até o fim do mandato? E aí? Ok, muito obrigado, Fernando Antônio. Bom, particularmente o que eu percebo aqui nas minhas andanças ali no Congresso, Câmara e Senado, não existe essa vontade política de tirar o presidente. Até porque
outros impeachments nós já tivemos com um número bem menores de pedidos. E por que é que não há esse interesse? É evidente que todo mundo quer disputar a eleição com um candidato fraco. Então, é assim que eu vejo. Então, não consigo ver nenhuma possibilidade de avançar um pedido de impeachment, e ele vai ser mantido aí, sangrando aí até o último dia, e, enfim, essa é a estratégia que eu estou percebendo. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, aí o brigadeiro Átila Maia respondendo. Vamos agora a uma perguntinha aqui sobre aquela questão das fake news. Olha só, brigadeiro Átila Maia, no inquérito das fake news, também chamado de inquérito do fim do mundo, quem é a pretensa vítima também acusa e julga, e já prendeu jornalistas, bloqueou canais de mídia, ordenou buscas e apreensões, mantém preso parlamentar por crime de opinião, investiga pessoas. Por último, inclui em suas investigações o presidente da República, por divulgar aos quatro ventos sua opinião sobre as urnas eletrônicas. Eu lhe pergunto, o que o senhor pensa a respeito deste inquérito? Muito obrigado. Bom, já falamos aqui na pergunta anterior, eu acho, do caos jurídico que vivemos no Brasil, onde ninguém cumpre a Constituição, ninguém cumpre lei, enfim, isso aqui está um balaio de gato, né? É uma verdadeira loucura. Então, isso é simplesmente reflexo desse caos. Agora, esse caos é consequência do quê? A impressão, a sensação que nós temos no dia a dia da nossa República é de que há autoridades nos três poderes com algum envolvimento em crimes, trocando acusações para negociar proteção. Pode ver, cada dia um inquérito é arquivado, um processo é arquivado, aí quando tem ameaça, o outro ameaça daqui, o outro dali, e é isso, essa ciranda. Trocam acusações para negociar proteção. É muito lamentável essa situação que o Brasil vive. Estamos passando por uma situação de descrédito no mundo inteiro, e isso precisa mudar. Então, é exatamente isso que eu falei. Não consigo ver uma outra forma de enxergar isso. São autoridades, de alguma forma, com envolvimento em crimes, trocando acusações para negociar proteção. Obrigado. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, como já falei antes, o senhor participou ali da cúpula, né, do presidente Jair Bolsonaro, desde o início, lá quando começou, quando ele estava em campanha, quando foi eleito presidente da República, e foi eleito exatamente pela urna eletrônica, tá? Foi eleito pela urna eletrônica, como todos esses deputados, senadores, todos que estão lá, eleitos pela urna eletrônica. Eu pergunto aqui o seguinte: qual a opinião do senhor, tá, sobre a possibilidade de fraudes na urna eletrônica e o voto impresso auditável? Por favor. Bom, não só o presidente, como toda a família foi eleita e tiveram uma votação bastante expressiva justamente no voto eletrônico. Então, na minha visão, ele está percebendo, ele tem consciência de que ele vai perder a eleição e está querendo arranjar uma desculpa qualquer para a derrota. Enfim, agora, você me pergunta sobre a possibilidade de fraude. Aonde a natureza humana estiver presente, existe possibilidade de fraude.
Então, voto eletrônico, voto impresso auditável, voto só manual, aonde quer que esteja presente a natureza humana, né? Há a possibilidade de minimizar, de reduzir essa probabilidade? Sim. A minha proposta, e é o que eu pretendo fazer com aqueles que estiverem dispostos a me ajudar no processo. Imagine que aí na Paraíba, em João Pessoa, em Catolé do Rocha, enfim, pessoas votaram em mim. Se ao sair ali da sala das urnas, essas pessoas se prontificarem, primeiro, a declarar o voto, segundo, mandar uma foto do título de eleitor e, terceiro, mandar a localização, eu terei o meu voto georreferenciado. Significa que eu consegui produzir uma prova. Se naquela urna eu não tiver nenhum voto, ou o voto não for compatível com as informações que eu recebi, eu posso ajuizar uma ação, né? Imagine se todos os partidos adotassem essa mesma providência, porque, por tudo que eu já li, que já conversei, que discuti, se existe a fraude, não é exatamente na urna. A urna, ao que tudo indica, é inviolável, é no processo da contabilização, ou seja, se essa fraude existe, ela é localizada. Então, é muito fácil de investigar e identificar onde houve a fraude. Tanto o que os ministros do Superior Tribunal Eleitoral está colocando uma ação contra o presidente, não é porque ele fala da possibilidade da fraude, é porque ele afirmou que houve fraude na eleição em 2014 e não apresentou provas. Então, é uma situação bastante diferente. Então, a fraude, há possibilidade, sim, aonde existia a natureza humana. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, ao vivo conosco. Você que está assistindo o programa, pode e deve participar, mandando a sua pergunta, o seu comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo ao Brigadeiro Átila Maia. Esse número que está aparecendo aí no seu vídeo é o WhatsApp aqui do programa, tá? Então você pode mandar agora, eu vou receber aqui em tempo real e vou passar a pergunta para o Brigadeiro Átila Maia. Me diga uma coisa, Brigadeiro Átila Maia, já que a gente está falando aí do voto eletrônico, de tudo isso, né? Assuntos atualizados do momento, eu lhe pergunto o seguinte: qual o seu pensamento a respeito da questão do distritão, né? O que é que o senhor pensa a respeito sobre a aprovação do distritão? Qual a sua posição em relação a isso? É muito difícil alguém tentar modificar o sistema pelo qual ele se beneficiou, né? Nós não podemos nunca esquecer que quem está discutindo esse assunto são parlamentares, os deputados federais, que se elegeram. Então, eles estão fazendo ali, mas sempre de olho na possibilidade da sua manutenção no cargo, né? Então, ok, vai ter o distritão. O que significa o distritão? A gente pega o estado, a Paraíba. São os candidatos que obtiveram as maiores votações, serão os eleitos, né? Ora, mas se você tem também o recurso de campanha, que é aquele fundo eleitoral distribuído pelo dono, pelo presidente do partido, é evidente que ele vai direcionar maior recurso para aquele candidato que ele quer que se eleja. Na maioria das vezes, os próprios deputados e senadores são os presidentes dos partidos, ou, se não, eles também atendem direto aos interesses dos presidentes. Esse sistema, esse distritão, eu não tenho dúvida nenhuma, ele vai beneficiar os deputados, os parlamentares que já têm mandato, né? Isso é bom? Na minha visão, não é. Nós precisamos oxigenar. Bom, e a quem cabe mexer nisso? Porque lá de dentro do Congresso,
não vai sair nada que beneficie a população. Então, somos nós, eleitores, que precisamos estar atentos, porque se nós não ficarmos atentos, isso não será benéfico para a população brasileira. Então, o eleitor precisa entender que eleição é coisa muito séria e que tem diferentes papéis aqueles que são eleitos, para o legislativo e para o executivo, que também a maioria das pessoas parece não ter essa compreensão. Então, eu não tenho dúvida de que o Distritão vai beneficiar aqueles que hoje estão com mandato. Muito bem. Brigadeiro Átila Maia, agora o que o senhor acha, qual seria a sua opinião com relação à volta das coligações partidárias, tá? O que o senhor pensa a respeito disso? E também sobre essa questão do aumento do fundo partidário, né? Que nós tivemos aí agora, inclusive naquele momento que o presidente estava no hospital, estava fazendo a cirurgia, foram lá e aprovaram, né? Jogaram lá a proposta para 6 bilhões o aumento do fundo partidário. O que o senhor acha disso? Coligações, fundo partidário, por favor. Bom, as coligações no sistema aí de distritão, para mim não faz sentido, não consigo ver a lógica. Como é que vai ser o sistema de distritão e coligação? Não consigo ver essa... Eu acho que ou é uma coisa ou é outra. A coligação, ela só faz sentido naquele voto proporcional. A questão do fundo eleitoral. E aí percebam, juntando com a pergunta, o fundo eleitoral não... Diga, pois não. Houve uma falhazinha na transmissão, mas pode continuar. Voltou, está normal. Tá, ok. O fundo eleitoral não é que ele foi aprovado quando o presidente estava no hospital. O fundo eleitoral, a proposta de 6 bilhões de reais, foi encaminhado pela própria presidência da República. Isso dita pelo vice-presidente da Câmara que presidiu a sessão. Qualquer um que entra as declarações dele aí, que tem inúmeras. Por quê? A negociação era essa: apresento 6 milhões, dou uma de bonzinho aqui e reduzo para 4 bilhões. E mesmo assim, é muito dinheiro. Meu caro Fernando, você sabe que cada parlamentar tem hoje, para emendas parlamentares, que são aqueles recursos que eles direcionam, enfim, para o que eles querem nos estados, são 16 milhões de reais. Em 4 anos, são 64 milhões de reais. Mas o que o partido vai destinar do fundo eleitoral para quem já tem mandato, eu pergunto, isso é justo, meu amigo? Não tem. A coisa ela é feita para não funcionar. Tudo é feito para que os mesmos sejam mantidos. Então, eu quero falar agora para você, eleitor, que está nos acompanhando. Não embarque nessa. Não peça dinheiro de político com mandato, porque ele está comprando a sua consciência. Dedique-se ao processo, analise os nomes e faça a sua escolha. Não venda seu voto por um bujão de gás, por uma dentadura, por um litro de leite, pelo que quer que seja, porque você está sendo enganado. Isso é o famoso estelionato eleitoral. Também espero ter respondido, meu caro, porque eu sei que o tempo está correndo e... É verdade, respondeu. Eu fico só preocupado, né, quando o senhor diz isso que o senhor acabou de falar. Não venda seu voto por um botijão de gás, né? Existem pessoas que já vendiam o voto por um botijão de gás quando ele custava 35, 40 reais. E agora que está custando 120? Agora é que o perigo tá maior ainda, né? Brigadeiro Átila Maia, me diga uma coisa. Realmente o tempo já está praticamente esgotado, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta e o senhor já pode emendar a resposta
fazendo também suas considerações finais, tá certo? Desejando seu boa noite a todos os telespectadores. Agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui no Balanço Diário e vai voltar, com certeza. Faremos muitos programas aí ainda, se Deus quiser. A pergunta é a seguinte: o senhor acha realmente que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai concorrer à presidência da República, ou o senhor acha que pode haver ainda algum acidente de percurso, o STF, alguma coisa aí que ainda chegue para impedir essa candidatura de Lula? E emende com sua consideração final, por favor. Ok, muito obrigado. Bom, o Ministério Público aqui acolheu a denúncia em relação à questão lá do sítio de Atibaia e a corte aqui deve julgá-lo, né? Então, ele retornará a ser ficha suja. Mas já dissemos aqui, nós estamos vivendo o caos jurídico no país. Então, a gente não sabe, existe lei, existe Constituição, não sei. Tudo hoje é muito nebuloso e a gente não sabe se realmente isso vai permanecer. Agora, eu, pessoalmente, gostaria que tanto ele quanto o atual presidente, que os dois disputassem a eleição, porque é a grande oportunidade que o povo tem de dizer que não quer nenhum extremo, nem a esquerda e nem a direita. Chega desse negócio, nós precisamos de serenidade, de tranquilidade, o país precisa avançar, são cerca de 30 milhões de pessoas desempregadas, enfim, desiludidas, que não têm nem o que comer, e nós precisamos gerar emprego, melhorar a economia, fazer com que realmente o país seja a grande nação que foi feita, idealizada por Deus, porque colocou riquezas enormes aqui neste país e que nenhum brasileiro está conseguindo usufruir dessas riquezas que estão aqui à disposição de todos nós e que estão sendo diariamente desviadas por esses políticos, porque as riquezas aqui são suficientes para sanar as necessidades de todos os brasileiros, mas, infelizmente, elas não são suficientes para saciar a ganância desses políticos. Com isso eu me despeço, agradeço imensamente pela oportunidade e estarei de volta todas as vezes que você me chamar. É sempre um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de esclarecer o nosso eleitor. Um forte, afetuoso abraço a todos vocês. Muito bem, Brigadeiro Átila Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Diário. Você que acompanhou, que está acompanhando, o programa vai ser reprisado pela Netline HD TV Canal 3, tá certo? Fica também nas nossas plataformas digitais, Facebook Diário do Sertão, canal do YouTube TV Diário do Sertão e no nosso canal do YouTube Programa Cheque Mate. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão.